Você já deve ter ouvido essa expressão do Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. E que os conservadores usam muitas vezes para provar um ponto, o ponto de que sem a religião não existe base moral, né? É como se a moralidade fosse derivada, né, da religião. E eu acho que esse é um pensamento bastante problemático. E é problemático se você olhar do ponto de vista histórico e se você olhar do ponto de vista lógico e filosófico. Por exemplo, quando a gente pensa na religião no mundo antigo, me parece que a moralidade não é o seu forte. A compreensão de justiça não é o seu forte, né? Um, digamos assim, o sistema moral ele é muito focado na autoridade e no valor do conjunto, na autoridade e no valor do grupo. Então, tudo que é proibido não como um imperativo moral universal, como por exemplo, não matarás, não é um imperativo moral universal ali o para a revelação judaica do período mosaico, né? Ele pode ter se tornado depois, a partir da reflexão rabínica, a partir da reflexão filosófica posterior. Mas naquele momento, essa, essa prescrição moral, ela é uma prescrição para o grupo. Ela serve para membros da tribo e ela não serve para o mundo, né? Então ela não serve para como um imperativo moral, como uma espécie de valor universal. Ela não tem valor universal. Então, não matarás as pessoas do seu grupo, não matarás as pessoas que estão dentro da sua religião. Mas, quando nós vamos lidar com outros grupos e outras religiões, esse tipo de demanda de proibição moral vai ser ignorado. Não vai ser necessário observar a moralidade nesse caso. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de Sansão, né? Sansão é um personagem interessante. Me veio ele na cabeça agora. Eu ia citar o Moisés. O Moisés, quando ele pega os mandamentos, entre eles está lá o não matarás, o quinto mandamento, e ele está descendo do Monte Sinai e chegando lá encontra a galera com um bezerro de ouro. E aí ele decide que vai matar uma galera por conta de estarem o quê? Praticando uma dissidência, né? Uma dissidência política e uma dissidência religiosa, porque nesse momento política e religião são exatamente a mesma coisa. Tá? É por isso que eu sempre falo contra essa mistura de política e religião, porque isso é uma característica da sociedade primitiva. A religião e a política são na formação do Estado exatamente a mesma coisa. Depois que ela se torna a religião se torna um aspecto da vida privada, ou um aspecto privado da vida pública, digamos assim, e o Estado se torna a administração do governo, digamos assim, né? A unidade do Estado é uma outra questão. Então Moisés mata uma galera, né? Mas vamos falar de Sansão, que me veio na cabeça. Sansão, ele é um homem que se diz como referência para o seu povo, então ele é um juiz na sua época, o que implica dizer que ele é um homem que tenha capacidade de julgar. E ele tem, portanto, a capacidade de discernir de discernimento ético, né? E Sansão, quando ele se casa, se não me engano, com uma mulher de uma outra tribo, acho que é Filisteia, não tenho certeza, e no seu casamento ele propõe uma charada e não sei o que acontece, e dá errado, alguém descobre a charada.
não lembro exatamente, faz tempo que eu li o texto. Eu sei que dá uma louca no Sansão e ele pega um osso de mandíbula de jumento e ele faz a limpa na galera. Ele mata todo mundo com uma mandíbula de jumento, né? O texto tá querendo mostrar pra gente que o Sansão é um cabra machão pra caramba. Mas também mostra, como falar, o pouco valor da vida humana para dentro desse sistema de valores, onde fulanos, pessoas que são de outra tribo, o Sansão está se casando com uma mulher de outra tribo, que não é exatamente judeu, quão pouco valoroso é a vida, quão pouco valorosa é a vida de um homem que não pertence ao seu grupo, ao seu núcleo, tá? E então são exemplos de como a percepção moral na religião antiga, ela não é a mesma percepção moral que nós temos, e isso se deve a uma revolução axiológica, uma revolução moral que ocorreu no mundo inteiro, né? E assim, esse é um assunto que eu não tenho muita bibliografia mesmo, porque não se escreveu muita coisa sobre isso, né? Mas sobre esse grande fenômeno que é o fenômeno da revolução axiológica. Eu estou usando aqui uma expressão do Peter Sloterdijk, que é um filósofo atual, né, da Dinamarca, ou Noruega, e em que, a partir lá do século VI, VIII, V antes de Cristo, ocorre uma espécie de grande comoção do pensamento, e uma revolta contra a moralidade do grupo, né? Então aqui é importante notar que a nossa compreensão moral, quando é uma compreensão moral decente, é uma moralidade que equaliza valores. E ali na antiguidade do período assim do final do Neolítico, né, que a gente chama de Era do Bronze também, né? Eu não gosto do termo Era do Bronze porque isso confunde com a ideia do Exíodo da Era do Bronze, das quatro eras, eras de ouro, prata, bronze e ferro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de que provavelmente o tempo coincide, mas não tem a mesma lógica por trás da expressão, tá? E lá nessa era do bronze, no final do Neolítico, houve essa revolução no pensamento a partir de uma espécie de revolta contra a autoridade e o poder estabelecido. Então, por exemplo, você tem na Índia um movimento chamado faquirismo, são os faquires. Dentre vários faquires se destaca um sujeito que nós chamamos de Gautama Buda, o Siddhartha Gautama, né? Esse Buda é um sujeito que, no meio, isso aqui, claro, é a narrativa religiosa, ou seja, uma narrativa mítica, tá? Para quem tem um método histórico crítico, narrativa mítica, com todo o respeito que se dá, tanto a mitologia budista, quanto a mitologia cristã, quanto a mitologia nórdica, do ponto de vista do método histórico crítico, é tudo mito, tá? Então, esse sujeito era um príncipe, e um príncipe que havia sido resguardado das dores e do sofrimento porque o seu pai não queria que ele sofresse e conhecesse o mundo tal como é. Então ele tinha criado um mundo artificial ao seu redor, e isso durou até que ele chegou a uma idade adulta, quando ele decidiu dar um rolê pelo palácio e aos poucos sair do seu âmbito onde ele sempre circulava e conhecer outras coisas e outros lugares e outras pessoas. Ou seja, o desejo de conhecimento, a vontade de conhecer, de explorar novos ambientes, de sair do local de conforto, digamos assim, fez com que o Gautama tivesse contato com uma realidade que ele não conhecia, onde ele descobriu a doença, a velhice e a morte, né? E poderíamos colocar a dor também, né, como um dos grandes
elementos decisivos na formação do pensamento moral. Então, assim, o pensamento, essa revolução axiológica, ela parte do princípio de que a autoridade do grupo, ela é importante, mas ela não é o último valor, porque nós precisamos pensar no indivíduo, nós precisamos pensar no sofrimento do homem, sofrimento humano de uma pessoa. Aquela pessoa velha, aquela pessoa que sofre, aquela pessoa doente, aquela pessoa que está morrendo, ela desperta no Gautama essa necessidade de refletir sobre essa questão a princípio, e ele vai encontrar como saída uma alternativa radical, que é o ascetismo. Tá? E aqui você vai ter dois tipos de pensadores, que eu vou colocar como dois tipos de pensadores, que são pensadores mais dentro de uma linha mais prosaica, que eu diria que estão alinhados mais com uma vertente que seria uma espécie de estoicismo, e os pensadores mais radicais, que estão alinhados a uma vertente ou de platonismo ou de ceticismo radical. Isso acontecia entre os faquires também. É importante pensar que o faquirismo, entre os faquires, havia indivíduos que apregoavam um ceticismo radical. E esse ceticismo aparece um pouco até, inclusive, na metafísica do budista. Tá? O budista, ele fala, olha, algumas pessoas falam que o budismo não tem, é uma religião de ateus, né? Uma religião ateia. O budismo, ele não diz que não tem Deus, ele diz que não importa se tem Deus, porque os deuses são parte do samsara, ou seja, os deuses são parte do universo, do cosmos e do sofrimento, dos ciclos de reencarnações, etc. e tal, e, portanto, os deuses são apenas mais seres submetidos a essa ordem cósmica que é o samsara, é a ilusão. Tá? E aqui você vai encontrar paralelos com Platão. E paralelos com, por exemplo, autores cristãos como Orígenes, ou autores neoplatônicos como Plotino, né? Que eram muito próximos ali no tempo, isso já depois de Cristo. Então, temos aí esse perfil de pensadores radicais, no qual eu incluiria talvez aí Jesus, inclusive, e o próprio Dionísio, o Diógenes de Sinope, que era um pensador radical, mas ao mesmo tempo cético. Então, o ceticismo do Diógenes era... quer dizer, Diógenes não tinha valores, ele era contra tudo, ele achava que a sociedade era uma grande fraude, que era uma grande mentira, que tudo que nós chamamos de felicidade é falso, ou seja, existe uma correlação entre o ascetismo, digamos, de Diógenes e o ascetismo de Buda, ainda que a sua visão seja talvez não a mesma, principalmente se você pegar, por exemplo, um Platão ou um Jesus, que talvez tenha uma visão mais otimista do cosmos, diferente da que tinha Buda, né? Que ele não tinha uma visão otimista do cosmos, ou seja, o próprio universo não é legal. Se tem um Deus, eu não me importo com Deus, eu quero escapar do samsara, eu quero autorrealização, como fala, o nirvana, eu quero o nirvana, né? A radicalização. Bom, então temos esses pensadores radicais e temos os pensadores que eu diria que são os moderados. Aí a gente pode pensar em Aristóteles, a gente pode pensar em a maior parte dos pensadores do estoicismo, como o próprio Marco Aurélio. A gente pode pensar no Paulo de Tarso, no Sêneca, no Confúcio, tá? lá na China antiga. Então, assim, pensadores mais moderados e pensadores mais radicais. Mas todos eles foram assim, expoentes na introdução do problema ético dentro da moralidade
primitiva, que é uma moralidade baseada na autoridade e baseada na pureza, tá? Então, assim, quando a gente pensa no judaísmo antigo e no judaísmo do Segundo Templo, a gente pensa numa religião que se baseia muito na importância da pureza. E a importância da pureza é muito do que o cristianismo herda do conceito de santidade tem a ver com o conceito de pureza. Então, por exemplo, a Virgem Maria, que ela é imaculada. Imaculada quer dizer que ela é não tocada pelo homem, o que significa que ela é pura, né? Pura, não foi impoluta, ela não foi poluída por um outro homem, né? Ela não foi tocada, ela não foi poluída pelo homem. E isso tem a ver com o conceito de santidade. Santidade muito associada com a questão de pureza, limpeza, higiene, etc. Isso é problemático, tá? É problemático. É problemático por quê? Porque, por exemplo, quando você pega o caso de Jesus, Jesus tinha, dentro daquele sistema, Jesus é um caso perfeito, por quê? Porque ele tem muito registro, ainda que seja um registro de segunda, terceira mão, e que é totalmente, como fala, elaborado pela imaginação piedosa dos autores. Então, evidentemente, mas isso são ossos do ofício. Você vai achar esse mesmo problema em qualquer outra religião. No budismo, você vai estudar o budismo pela lente dos autores piedosos do budismo, ou seja, dos confessionais, dos autores que acreditavam na coisa. Então, é claro que nós temos que ser muito críticos com os textos para que nós consigamos ter uma abordagem do tipo histórica, porque os textos foram escritos pelo grupo das pessoas que adoravam a pessoa. Então, beleza. Mas mesmo assim, nós percebemos o quê? Que existe no caso de Jesus uma espécie de subversão dessa moralidade da pureza. Então, quando, por exemplo, Jesus diz... não é aquilo que entra pela boca que condena o homem, mas aquilo que sai da sua boca que condena o homem. Ele está tendo o quê? Uma discussão com fariseus que diz que estão, digamos assim, escandalizados porque Jesus não obedece certas regras de higiene, como por exemplo lavar as mãos, fazer oblações, etc e tal, e rezar e etc antes das refeições. E aí ele fala, não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca que condena o homem. Então ele está dizendo, mais importante que a pureza física é a justa ação. A justa ação, inclusive a justa ação em termos de fala. Ou seja, você não pode mentir, você não pode levantar falso testemunho, etc e tal. Porque se você mente de maneira a condenar uma pessoa, você está atuando de forma injusta, e isso sim condena uma pessoa. Basicamente, é uma subversão daquilo. Então, temos também a questão do sábado. Então, temos a questão do pão, do trigo, e que os discípulos teriam lá recolhido alguma coisa no sábado e falaram, não, mas não pode fazer isso, né? Você está errado, porque é proibido, o sábado é o dia santo. E aí Jesus coloca a questão, bom, mas o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso é um princípio humanista entrando aí na questão também, que mais para frente vai se desenvolver. Então, se coloca a importância de uma moralidade que não está atrelada simplesmente com a autoridade do grupo e simplesmente com a pureza física. Então, aquelas regras alimentares, judeu não pode comer isso, não pode comer aquilo, carne de porco e frutos do mar e coisas do tipo, porque são regras para preservar a pureza do corpo, né? A mulher, quando está menstruada, ninguém pode tocar ela, não pode entrar no templo, não pode entrar não sei onde, e se acontecer tal coisa, ela tem que rezar, sabe? Tem esses papos, essas conversas.
esse tipo de moralidade é uma moralidade muito primitiva e ela tem muito mais a ver com uma espécie de mecanismo evolutivo de preservação da segurança biológica da tribo. Então, por exemplo, evitar o contágio. Então, pessoas que falam, olha, você não pode transar com seu filho, você não pode transar com a tua filha, você não pode transar com a tua mãe, você não pode transar com a tua irmã. Por quê? Porque provavelmente, em algum momento, as pessoas viram que o resultado do nascimento dessas pessoas eram seres humanos com deficiência, né? Isso por conta de que a endogamia ela aumenta as chances de que genes recessivos se encontrem e produzam o fenotipo, no caso, da sua, da sua doença, né? Então, provavelmente as tribos criaram leis de interdição com relação à sexualidade, porque se você permitir que as pessoas transem entre parentes próximos, vão nascer pessoas doentes, né? E dali você vai fazendo outras constatações. Então, por exemplo, imagino que um homem que, por exemplo, sai para caçar, ele queira voltar para casa e encontrar sua mulher intocada por outro homem. Então começam a ter as leis que normatizam o comportamento sexual. Então esse tipo de interdição, esse tipo de proibição, tem mais a ver com a segurança biológica do grupo, evitar o contágio de doenças, né, e evitar o comprometimento da descendência, da progenie. Então, por exemplo, um homem, evidentemente, ele quer que os seus genes se proliferem, quer dizer, se perpetuem, e ele não quer que a sua esposa, portanto, transe com outros homens e engravide de outros homens, porque muito provavelmente numa tribo ancestral, se um pai suspeitasse que um filho não era seu filho, ele o matava, muito provavelmente, né? Então, tudo que a mulher queria, inclusive você pode ver na Bíblia, como é importante para as mulheres essa questão de ter filho. Não porque talvez o sonho delas fosse ser mãe, mas porque a existência dela dependia de conseguir produzir filhos para o homem e dizer, este é teu filho, né? Este aqui não é, este aqui é carne da tua carne. Então, assim, como eu sou a mãe, agora você me deve, como se diz, cuidados. Você precisa cuidar de mim, porque eu vou cuidar do seu filho, e o seu filho é a sua descendência. Então, como a descendência é muito importante para o homem, mais do que para a mulher, a existência da mulher e a segurança biológica da mulher estava vinculada com a sua capacidade de engravidar e de ser fiel, inclusive, né? Então nós temos essa moralidade, que é uma moralidade que ela tem tudo a ver com a evolução, ela não tem nada a ver com o sagrado. E depois você introduz uma reflexão que tem a ver com a ética, tem a ver com não causar sofrimento aos outros, tem a ver com viver a sua vida da melhor forma possível, evitando o sofrimento a si mesmo, e esse tipo de questionamento, que é o questionamento daquilo que o Aristóteles chama de ética. Quer dizer, o Aristóteles chama de ética essa ciência da felicidade. Então, como ser feliz no mundo? Mas ser feliz sem causar mal ao outro, sem causar mal a si mesmo, etc. Então ele vai falar muito sobre a questão das virtudes, a importância das virtudes, o Aristóteles fala, né? Mas outros autores vão pensar de forma mais radical, como eu já falei. Por exemplo, o Buda vai achar que não dá para ser feliz no mundo. Não tem como, você tem que romper radicalmente com o mundo e buscar a salvação fora do mundo. E essa perspectiva vai estar também em Jesus, apesar de que em Jesus
essa perspectiva se estabelece pela fé em Jesus. Isso, claro, foi uma construção posterior. Até hoje, os historiadores que estudam o Jesus primitivo, ou Jesus, melhor dizendo, o Jesus histórico, não se entendem exatamente sobre qual é a verdadeira mensagem de Jesus, porque existem mensagens e elas são entrecruzadas. Então a gente pode... alguns dizem que o apocaliptismo de Jesus é o mais predominante, né? E que isso tem a ver com a anunciação do reino de Deus, e o reino de Deus seria, na verdade, esse reino vindouro de reestabelecimento de Israel, né? E que depois isso foi reconfigurado a partir das mesmas palavras, atribuindo a elas significados e camadas distintas, sucessivas, até que você tivesse a ideia de é um reino, mas é um reino fora da terra, é um reino nos céus, né? Então, o Apocalipse, ele seria não uma resolução dos problemas aqui, mas uma resolução última dos problemas na transcendência. Aí você vai ter um monte de questões, um monte de rebarbas e coisas que não fecham, mas tudo bem, beleza. Essa é mais ou menos a questão que se coloca na ortodoxia, né? Mas a princípio me parece que para os historiadores parece que a saída de Jesus era uma saída de um radicalismo militar para a tomada de um poder e construção de um reino de Deus. Ou talvez, pode ser que já estivéssemos ali falando de um material alegórico. Eu tendo a pensar mais nisso, tá? Eu dei aqui essa explicação de que Jesus era um profeta apocalíptico que queria fazer uma revolução. Essa é uma leitura de alguns historiadores. Mas eu tendo a pensar que Jesus já está inserido meio que dentro desse pensamento rabínico de fazer alegorias. Então me parece que essa questão do reino de Deus não é exatamente um reino vindouro do tipo revolucionário. Me parece que seja uma espécie, e também se você encontrar em algumas partes do evangelho vai dizer que o reino já está no meio de vós. Que também isso tem umas traduções meio complicadas que parece que o reino está dentro do homem, né? Em outras traduções parece que o reino está no meio de vocês, né? Então não dá para saber, as traduções elas são meio complexas. Não vou falar disso agora, mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existiu uma reflexão que foi inserida como uma cunha dentro da religião. E ela se alojou na religião. Então nós temos a religião antiga, que é uma religião anímica, que é uma religião de sacrifícios humanos, de sacrifícios animais, onde o judaísmo não difere das outras religiões. Olha que interessante, a gente fala assim, não, porque o judaísmo é um negócio que vem de Deus lá, né? Mas as outras religiões pagãs são tudo bobagem. Mas o judaísmo não. O judaísmo foi pacto de Deus com Abraão, e não sei o que lá e tal. E dali para frente temos o quê? Temos o cristianismo. Então, para o cristianismo ser verdade, é preciso que o judaísmo seja verdade. Então, se o judaísmo for meio, como fala, se o judaísmo for uma religião tal como as outras, uma religião contingente de pessoas que não sabiam exatamente o que estavam fazendo e que era usada mais para exercer e assegurar a autoridade do que para outra coisa, por homens que muitas vezes forjavam textos e interpolavam passagens com novas, com novas leituras e novas ideias. Me parece que é isso. É isso que é o judaísmo, tal como outras religiões. Dessa maneira. Então, se você parar para pensar, o judaísmo tinha dentro das suas práticas esses sacrifícios animais que eram feitos para Deus. E isso existia desde lá do começo, tanto que é pedido para Abraão que ele sacrifique o seu filho. Então Deus pede para Abraão que leve o seu filho lá na montanha para sacrificar o filho,
o único filho que naquele momento ele tinha, e o filho nem sabe que está sendo sacrificado. Então ele, não, pô, filho, a gente vai lá, não sei o que lá e tal, e chega na hora que ele vai lá matar o moleque, um anjo segura na mão dele e fala, então, não é isso. Talvez esse anjo tenha sido uma espécie de, aqui metaforicamente, eu não acho que tenha tido nenhum anjo ali, eu acho que isso é uma construção mítica, né, claro, mas esse anjo talvez tenha sido o sujeito que introduziu no judaísmo a reflexão ética, né? Quer dizer assim, ó, é, então, é, o texto diz, isso aqui era só para provar se você realmente ama a Deus. Mas o anjo podia ter dito melhor, eu podia ter dito assim, então, isso aqui não é para fazer mais, isso aqui é coisa dos pagãos, nós não vamos fazer essas coisas, né? Mas infelizmente não foi isso que o anjo disse, e os judeus continuaram matando animais, né? Mas isso é interessante porque o sacrifício humano e o sacrifício animal são a mesma coisa. A diferença é que sacrificar o homem é um sacrifício mais completo. O homem é a verdadeira vítima perfeita do sacrifício. Então, aqui tem a teoria do René Girard, que eu acho muito interessante, que ele diz que nós temos como tribo, como grupos tribais, nós temos o desejo da violência. A violência, ela é uma espécie de controladora das nossas paixões. Então, mas não é a violência contra nós, é a violência que nós exercemos contra os outros. Então, a violência contra os outros é uma ferramenta de unidade tribal. Então, toda tribo, para manter-se unida, ela escolhe uma vítima, e quanto mais perfeita essa vítima, maior será a saciedade do desejo de violência, né? Desse impulso de violência. Então, uma vítima humana, ela aplaca mais o nosso impulso de violência. Mas na falta de uma vítima humana, uma vítima animal pode ser utilizada, ou várias vítimas animais. Então, religiões antigas matam pessoas e matam animais e entendem que o sangue é um líquido sagrado que tem propriedades mágicas e que ao cair na terra torna a terra mais fértil. Então, existe o sacrifício para as religiões antigas uma espécie de magia, né? E os judeus antigos faziam sacrifício, mas esse sacrifício era disseminado entre muitos outros povos. Então, veja só, as pessoas que acreditam que o judaísmo e o cristianismo são religiões reveladas não param para pensar como o judaísmo e o cristianismo têm elementos que lhes parecem ser altamente transcendentes ou únicos e coisas assim, quando na verdade eles são parte de um mesmo fenômeno que acontece em todo lugar, né? Por exemplo, o cristianismo tem o fenômeno do monasticismo. O monasticismo são monges, pessoas que vivem no meio do deserto nos seus, nos seus mosteiros, em igrejas e comunidades que são dedicadas à vida monástica, onde você vive com outros monges, apartado do mundo, apartado dos prazeres, apartado das distrações, apenas para orar e trabalhar, né? Ora et labora. Mas esse modelo de vida comunal, ascética e espiritual, ele não foi inventado no cristianismo. Isso vem do Oriente. Isso existe fora do cristianismo. Isso existe, por exemplo, anteriormente ao cristianismo, já no budismo, já em religiões orientais, que aos poucos vão chegando e vão estabelecendo isso como prática. Então, assim, é como se fosse uma espécie de propagação da tecnologia. Então, temos uma tecnologia tal como era o papel, uma tecnologia, tal como foi a escrita, uma tecnologia, tal como o arado é uma tecnologia. Aqui estamos falando de uma tecnologia cultural, que é essa prática monástica ascética. Então, isso se propaga, e se propaga mais do que a religião, porque você veja só, a prática chegou, mas a religião
da onde veio essa prática não chegou. Então, por exemplo, o budismo, você não vai encontrar budistas ali, tirando uma brincadeira lá do filme Eric o Viking, né, que é um pessoal do Monty Python que faz, que tem um cara lá que é um padre na aldeia viking, né, e aí ele fala, os caras falam para ele, poxa, mas você não converteu ninguém, né, você está aqui há quanto tempo? Você está aqui 1 ano já, você não converteu ninguém para a sua religião cristã? Aí os caras falam, não, então o Eriksen se converteu. Aí fala, não, o Eriksen virou budista, que é uma brincadeira, quer dizer, o budismo jamais ia chegar na Dinamarca, na Noruega e tal, mas as tecnologias parece que chegam, as tecnologias religiosas, digamos assim, ou melhor, os produtos e práticas religiosas se espalham mais do que as próprias ideias da religião. Ou melhor, as ideias da religião, elas se espalham meio que descoladas do seu conjunto. Então, por exemplo, o cristianismo, ele tem uma ideia, uma ideia interessante dentro dele que não tinha no judaísmo, e você pode ler a Torá de cabo a rabo, de frente para trás, e você não vai achar, que é a ideia da imortalidade da alma e da recompensa dos justos. Porque se você ler a Torá inteirinha, você não vai ver Deus falando, então, tipo, é porque pra gente é uma coisa tão natural isso, a religião é o quê? A religião é a promessa de que você vai ser bonzinho e você vai morrer, e você, quando morrer, não vai para um lugar ruim, vai para um lugar bom. Então, tipo, a religião é a promessa de que você vai ser bonzinho, morrer e ir para o céu como recompensa dos seus atos bons. Essa ideia não é uma ideia judaica, ela não está na Torá, tá? Ela é uma ideia que tem a ver com o platonismo. Ela entra no cristianismo a partir do platonismo, Platão que na República vai apresentar justamente a imortalidade da alma, que ele já defende em outros livros, no Fédon, por exemplo. Ele vai apresentar a ideia do castigo dos injustos e da retribuição dos justos na vida após morte, ou seja, que o destino do homem está ligado com a sua conduta ética. É uma ideia completamente platônica que não tem nas outras religiões, pelo menos no Ocidente. Isso talvez tenha lá onde você tem a reflexão sobre karma. Em religiões onde você tem a reflexão do karma, o karma ele é o valor das suas ações no mundo. Então você tem um karma bom e o karma ruim. É uma parada assim. E com o karma bom você vai ter boas recompensas na próxima vida, ou mesmo entre uma vida e outra, porque eles acreditam que existe tipo um céu que você fica, ou um inferno que você fica entre uma vida e outra. Isso vai depender das variantes correntes que existem dentro do hinduísmo e dentro do budismo. Mas então, a ideia da imortalidade da alma, da recompensa dos justos, do castigo dos ímpios, são ideias platônicas que entraram no cristianismo, não são ideias do judaísmo. Tá? Aliás, uma ideia muito grega, que não tem muita base judaica, é a ideia de um Deus transcendente, onisciente, onipresente, todo-poderoso e que se identifica com o bem supremo. Quer dizer, essa é uma ideia também grega. O Deus que aparece na Bíblia, na Torá, ele é um Deus que tem, a depender da sua escola, a depender da sua fonte, porque na Torá nós temos 4 fontes aí que escrevem, mas ele é um Deus, em sua maior parte do tempo, um Deus antropomórfico. Então, por exemplo, Yahvé, que é o Deus que aparece a partir de Gênesis 2, ele é um Deus que anda no jardim, ele é um Deus que dorme na tenda de Abraão, ele é um Deus que luta de noite com Israel, ele é um Deus que tem corpo físico, que se manifesta numa sarça ardente ou numa coluna de fumaças. Ele é um Deus que está na terra.
ele é um Deus contingente, ele é um Deus que faz parte do cosmos. Ele não é um Deus que está transcendente, ou seja, para além do cosmos. Né? Essa é a ideia do Platão, que existe um Deus que está para além do cosmos. Do Platão, e claro que o Platão não bolou isso sozinho. Tá? Então, Platão tirou isso aí do pitagorismo. O pitagorismo provavelmente também teve influências de correntes orientais. O Platão também teve influência de correntes orientais. Então, tudo isso é um caldeirão que depois vai desaguar no cristianismo através de um sujeito chamado Filon de Alexandria, o qual eu vou falar em outro texto. Mas Filon de Alexandria, muito provavelmente, era um sujeito judeu de Alexandria, no século I a.C. para o século I depois de Cristo, e ele notou algumas semelhanças entre o platonismo e a sua religião judaica. Né? E o fato de ele falar o grego como língua primeira, como língua mãe, né? Ele deve ter aprendido o grego como como sua primeira língua nativa, proporcionou que ele lesse a religião judaica a partir da lente e do olhar grego. E isso fez com que ele fizesse associações que foram extremamente influentes na origem do cristianismo e nos pensadores cristãos. Então, todo mundo sabe que o Filon de Alexandria, a gente não fala muito sobre isso, mas o Filon de Alexandria influenciou os primeiros padres, os primeiros pais da igreja, né? O Filon de Alexandria, ele provavelmente notou que aquele Deus que, quando Moisés pergunta quem é ele, né? Ele diz, eu sou aquele que por mais que esse seja um jogo de palavras, que talvez o autor nem saiba do que ele estava falando, essa frase, esse eu sou aquele que seria lido por um grego como uma identidade filosófica de Deus, uma descrição plenamente platônica de Deus, porque Deus para Platão é o ser, o próprio ser, o ser, digamos assim, o ser máximo, o ser único, o ser do ser, digamos assim, né? Vamos resumir de forma bem simplória. Então, eu sou aquele que é uma narrativa platônica, ainda que o autor não teve nenhum contato com Platão, mas o texto traz esse elemento. Algumas traduções não demonstram isso claramente, porque coloca, por exemplo, eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Ou eu sou eu, uma coisa assim. Eu sou quem sou é uma tautologia. Isso não ia despertar nenhum tesão no Platão. Agora, Platão, se tivesse lido eu sou aquele que ia falar, caramba, nossa, estamos encontrando aqui os ecos da minha filosofia. Eu nem sabia que influencia esse autor. E, de fato, não influenciou. Mas, quando o Filon leu isso, ele muito provavelmente falou, opa, acho que a gente pode fazer uma junção. E ele usou a filosofia grega, e principalmente o platonismo, como uma chave de interpretação da filosofia mosaica, como ele diz, né? Ou seja, do judaísmo. E ele interpretou, por exemplo, que no princípio do Gênesis você tem duas criações do homem. A criação em Gênesis 1 e a criação em Gênesis 2. A criação em Gênesis 1 é a criação do homem original, o homem como ideia, o homem como princípio, digamos que, como se diz, como ideia platônica, o Adam Kadmon, que ele diz, é o homem original. E o Gênesis 2 é um homem terrestre. Então, por exemplo, no Gênesis 1, o homem não é formado do barro. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é como se fosse um desdobramento e uma condensação, uma manifestação da própria divindade. E esse, digamos, protótipo humano é a ideia de homem. E é a partir dessa ideia que é feito o homem em Gênesis 2, Adão. Então temos o Adam Kadmon e temos o Adão primeiro, né? O Adão primeiro é o Adão da Eva. E ali o Filon vai dizer o seguinte, o Adão
original, ele era criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, ou seja, andrógeno. Ele tinha os dois sexos, ou melhor, ele não tinha nenhum sexo. E no Gênesis 2, Deus mostra como Deus teria formado Adão a partir do barro, e depois de ter feito todos os bichos, e o homem não achou nenhum daqueles bichos legais para transar, Deus teria feito um sono cair sobre Adão e tirado, provavelmente a tradução correta seria tirado metade de Adão, dividido ele no meio e criado um outro ser a partir disso. Fala costela, a palavra hebraica é tsela, né? Tsela não quer dizer costela, quer dizer lateral, né? Então, tipo, lateral do monte, lateral do não sei o que lá, pode ser de muitas coisas. Depois isso entrou para a tradição como sendo costela, mas a palavra, o certo seria pensar em lateral, né? Então, tipo, como se Deus tivesse, isso também encontra-se lá no mito, no mito platônico que aparece no banquete, que Zeus teria cortado o homem ao meio, porque era um ser muito poderoso. E aí os deuses ficaram com medo e cortaram o homem ao meio para reduzir o seu poder. E aí você tem no Gênesis a figura de Eva e Adão. E aí diz que Deus fez crescer carne ao redor. Então nós poderíamos pensar que essa carne que Deus fez crescer é o pênis de Adão. Então, que o Adão original não tinha pênis e não era nada, ele era andrógeno. E depois ele divide e se torna Eva, e depois ele faz crescer um pênis. Então, digamos assim, essa separação dos sexos, olha só que coisa interessante, separação dos sexos é também, isso pro Philon, é também a ocasião da encarnação do homem. Então, quer dizer, quando você tem um Adão original, você tem um gênero neutro, você tem um gênero, como fala, puro, ele é a imagem de Deus. E quando você divide em dois sexos, você já tem aí a corrupção da ideia original. Então você tem duas variantes daquilo que é o original, que não é mais aquilo. E aí o final de Gênesis 2 diz: por isso o homem se deixará pai e mãe, se casará, e serão ele e sua mulher uma só carne. Então fica essa coisa de que, tipo, houve uma separação, e aí o homem precisa de uma contraparte, a mulher precisa de uma contraparte, para que exista uma refusão do andrógeno primitivo, e que essa busca é o nosso desejo sexual. Isso tem muito a ver com o banquete do Platão, tá? E aí provavelmente quem leu Platão em grego e que depois leu a Septuaginta em grego também, que é, ou seja, a Torá em grego, deve ter percebido isso. E isso influenciou o cristianismo. Tanto que algumas das imagens sobre a experiência espiritual no cristianismo é apresentada como as bodas da alma, né? E o que são as bodas da alma? São o retorno do homem pela uma espécie de fusão novamente, né? As bodas é quando o noivo e a noiva vão transar, quer dizer, pela primeira vez no casamento, né? Então eles se fundem novamente e aí eles alcançam o estado original de beatitude, digamos, né? Então o cristianismo primitivo mostra essa imagem das bodas como uma imagem espiritual, e isso tem tudo a ver com a concepção que o Philon apresentou anterior de que o Adão original era andrógeno e que a separação dos sexos ela é a queda do espírito na matéria. Aí você vai falar, mas isso é gnosticismo? Mas o gnosticismo ele é um fenômeno amplo e o cristianismo, na minha opinião, é só um tipo de gnosticismo que prevaleceu, tá? Então, com essa afirmação absolutamente, como se diz, acachapante, que talvez não deixem vocês dormirem direito à noite, eu termino esse vídeo.
Eu agradeço a paciência de vocês e o resumo da ópera é: a moralidade não é, a princípio, uma dependente da religião e nem da revelação e nem um tipo de coisa que vem do céu. A moralidade ela é parcialmente produto dos mecanismos evolutivos, mas ela tem uma camada superior de reflexão que vem dessa revolução axiológica, que é nada mais do que reflexão ética sobre como viver uma vida sem causar sofrimento e sem sofrer também, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a sua paciência, um abraço, um beijo e tchau.